Olá! Na aula de hoje, seguindo o meu compromisso em compartilhar habilidades de comunicação na área da saúde, essa aula tem um tema bem especial e pontual, que é a violência contra a mulher, em especial a violência doméstica. A gente sabe dos desafios que é para o profissional de saúde não só identificar que aqueles sinais e sintomas podem estar envoltos de uma situação de violência, mas como abordar isso? Como lidar com esses limites entre deixar a mulher à vontade para se expressar, não ser aquele que vai novamente invadir a intimidade da mulher? E isso a gente está falando de tudo que tem a ver com os aspectos éticos, morais, mas também sociais e culturais. Então, prevenir, cuidar e combater a violência contra as mulheres, ela é uma tarefa das mais complexas. E ela vai começar pelo estabelecimento de um vínculo de confiança, num exercício sempre empático, que passa por estas questões éticas, mas mais do que éticas, questões humanitárias. E todas as portas na área da saúde precisam ser portas abertas para um pedido de ajuda. Então, todos os profissionais da área da saúde precisam ter uma implicação, um compromisso em lidar com esse pedido de ajuda no momento em que se oportuniza falar dele, cuidar desta mulher. Então, não é uma função do psicólogo exclusiva, ou exclusiva de uma assistente social, ou exclusiva de um agente comunitário de saúde, ou de um enfermeiro, ou de um médico da área da saúde da mulher. Não. A violência pode entrar por qualquer porta, e entra por qualquer porta. Então, qualquer profissional precisa estar preparado para, a partir de um protocolo, ter uma sensibilização de entender que aqueles sinais e sintomas podem estar relacionados com uma situação de violência, mas não só isso. E é disso que se trata essa aula, que é como falar sobre. Quais são os pilares dessa comunicação tão delicada e tão limítrofe, né? No sentido de até onde eu posso ir? O que eu posso perguntar, como que eu vou perguntar e o que eu faço a partir da identificação da situação da violência. Essa é uma situação que, infelizmente, não é uma exceção na rotina dos trabalhadores da área da saúde. Né? A última pesquisa que a gente tem do mapa da violência, que é do ano de 2015, dos 83 países pesquisados em relação às taxas de feminicídios, o Brasil, infelizmente, ocupa o 5º lugar. Isso quer dizer que violência é, sim, rotina dos nossos serviços de saúde, sejam eles o que acontece dentro de um consultório particular, seja o que acontece dentro de uma unidade básica, de um hospital. E aí, o que fazemos então, se não nos abrirmos para nos comprometermos de fato com a diminuição dessas taxas de feminicídios, né? Então, assim como é preciso, né, uma aldeia inteira para cuidar de uma mulher em situação de violência, é preciso uma rede de cuidado intersetorial e multiprofissional para apoiar do ponto de vista da prevenção, promoção, tratamento, recuperação e reinserção social desta mulher, a partir da experiência da violência. Há muitos mitos, né, em relação à violência, e não tenho todo o tempo, gostaria. Podemos conversar, né, de outras formas, e a minha intenção, de fato, é produzir pensamentos, reflexões, diálogos e aberturas, não fechamentos. Mas esses mitos estão, obviamente, contextualizados por uma sociedade ainda predominante patriarcal, por um sistema econômico, né, que visa a competitividade, pela desvalorização ainda do lugar da mulher nessa sociedade. As mulheres ganham menos que os homens.
E aí, dentro desses contextos, e aí vários autores vão fazer diversas explorações sobre isso, e fica a cargo de quem assiste essa aula e de quem pensa sobre isso, tentar criar essas explicações que nunca são explicações únicas, mas são explicações que compõem um conjunto de modos de ver e perceber a vida em sociedade. Dentro desses mitos estão aqueles que diz que a mulher apanha porque quer. Tem aquele que diz que ela apanha porque ela fez alguma coisa. Ou em briga de marido e mulher não se mete a colher. Agora, a gente não mete colher. A gente mete chances de transformação. Chances de recuperação. Essa é a nossa tarefa. Não estamos para opinar sobre o certo ou sobre o errado, sobre o vilão e a mocinha. Não. Estamos para preservar a vida. Esse é o compromisso de qualquer profissional da saúde. Então, a forma mais típica de violência, ela é de fato a violência conjugal, a que acontece dentro dos relacionamentos. E ela vai se expressar pelo desejo de uma pessoa controlar e dominar a outra, com atos repetitivos e crescentes em frequência e intensidade, e que eles começam muitas vezes de uma forma branda, pequenos comentários, pequenas coerções, alguns cerceamentos. Então você não pode ir vestida desta forma, você não pode falar desta maneira, você não pode ir em determinado lugar com determinada pessoa ou em determinado contexto. E nesses degraus em que a violência vai ficando mais intensa e mais frequente, vai se passando de pequenas coerções para humilhações, desqualificações, e a gente começa então nas ameaças, agressões físicas e sexuais das mais variadas. Então, a delicadeza dos cuidados em saúde é saber que a violência doméstica ela não vai se caracterizar somente pelo que se vê. Um hematoma, um arranhão, uma tristeza, um ataque de pânico, né? Sinais de ansiedade. Eles podem ser a pontinha do iceberg. Não dá para se dizer que a violência que acontece no interior de uma casa, ela é visível, ela não é. O que aparece pode ser muito pequeno perto da realidade. E essas marcas, tanto marcas físicas quanto marcas psicoemocionais, elas vão durar por meses ou às vezes anos. E pequenas marcas podem ser sim um sinal de um histórico contínuo e longo de muitas relações abusivas, do ponto de vista da violência. Então, a violência doméstica, ela costuma ser cíclica. Isso não quer dizer que ela necessariamente passa por essas etapas, mas que é muito comum que ela tenha este formato também. Não há obviamente, né? Todas as relações de violência passam por essas três fases, ou nem toda relação tem um tempo certo em que cada fase dura. Mas a gente está falando que, na maioria dos casos, essas relações elas se iniciam por uma pequena tensão no relacionamento, né? Essa tensão pode durar semanas, meses ou anos. E em seguida, essas tensões, elas começam a passar por explosões de violência, físicas ou não, mas aqueles momentos em que se tem impulsos de conflitos permanentes, e em seguida vem o arrependimento. Nesse ciclo, há sempre sim a tendência de que o agressor demonstre remorsos na fase final, que é a fase do arrependimento, e faz as propostas de acordos, alegando que não vai repetir o ato. Então, aquele casal, aquela família que vive uma fase de tensão, explosão da violência e arrependimento, nesta última fase, tá? Costuma fazer novos acordos. Eu bebi demais, eu vou mudar,
eu estou muito arrependido, eu não gostaria de ter feito isso, eu jamais farei novamente. E é aí que a cada repetição de ciclo começam a se gerar uma relação do que a gente chama em psicologia de uma relação de codependência, em que ambos estão adoecidos do ponto de vista emocional. E eu não estou dizendo que há um transtorno mental necessariamente agregado a essa realidade. Isso é um outro tema. Aquilo que a gente fala, nem todo assassino é psicopata, nem todo agressor tem um transtorno mental. Não vamos entrar nesta seara neste momento. O que eu estou dizendo é que há um adoecimento psicoemocional porque na repetição dos ciclos se cria um vício no sofrimento. Aí que mora a codependência de ambos, agressor e vítima. E é nesse estado em que o medo de romper a relação aumenta a cada vez, a cada novo ciclo. Porque começa a se criar um contexto familiar em que a vítima passa a temer a separação por diversos motivos, como, por exemplo, medo de ser morta, medo de que parentes, filhos sejam mortos, ou porque há uma grande fragilização e a noção de auto-amor está tão frágil que a mulher não se vê capaz de ter condições de produção de autonomia financeira, social, emocional. Não se vê em condições de reconstruir a própria vida. Nesse contexto, há sentimentos variados. A gente está falando de culpa, se relacionando com a vergonha, com o medo, com solidão, com carência. E na maior parte dessas realidades, ao longo desses ciclos, a tendência é que esta mulher vá entrando num isolamento social. Para de responder mensagens, não convida mais amigos, não frequenta locais, se distancia da própria família muitas vezes. É por isso que julgar a vítima é a maior atitude a ser evitada. Não vou entrar, mas julgar o agressor também. Não ajuda. Achar que a vítima é culpada pela agressão ou coitada da agressão e que o agressor é um malvado ou alguém que se descontrola porque é provocado, nada disso cabe a um profissional de saúde. Se possível, nada disso caberia a nenhum ser humano. A primeira coisa a ser evitada é julgar. Julgar que você sabe mais que o outro, julgar que há um certo e há um errado. Mas há aqueles julgamentos que são bem explícitos e bem claros, e há alguns julgamentos que é o que nós, profissionais de saúde, temos que tomar muito cuidado na comunicação, porque eles são muito sutis. E aí a gente está falando de julgamentos que são vestidos com uma máscara de acolhimento, sabe? Frases como: você não percebe que está em risco de vida e que precisa terminar essa relação? Ou uma outra: bom, se você não pode se ajudar, aí fica difícil para mim, eu também não vou conseguir. Ou uma outra: quantas vezes mais você precisa ser violentada para perceber que não vai mudar? São frases não tão certas nem erradas. Se eu estou dizendo para não julgar a vítima, eu também estou dizendo para não julgar a frase. Mas elas não são absolutamente adequadas ao respeito do tempo e do processo da mulher, que está num ciclo adoecido de relação e que tem um agressor que também está nesse ciclo adoecido. Essas falas que eu dei exemplos, elas têm um objetivo de encorajar, mas elas podem, nessa tentativa de encorajamento, elas podem acabar reafirmando a impotência ou assumindo a versão da vítima, que é, de novo, uma reafirmação da impotência, né? A vítima no seu estado
mais radical, ela não consegue sair. Então, deixar uma relação é um processo e cada situação tem um tempo único que deve levar em conta alguns aspectos, como os riscos do rompimento, a negação pessoal. A gente já falou sobre mecanismos de defesa em outras aulas, então, sim, é um jeito de lidar com a violência, negar o impacto dessa violência, ou negar até a existência dessa violência. Tem uma certa negação social, a depender do que acontece, as pessoas aceitam o isolamento dessa mulher, negam que ela está em violência, ou assumem uma moralidade que diz que ela está porque quer. Tem um grau de dependência econômica que precisa ser compreendido e fatores psicoemocionais que a impedem de exercer o autocuidado, de sair dessa situação. O profissional ele deve, portanto, ser aquele que vai facilitar o reconhecimento dos limites e possibilidades. E eu não estou falando só do psicólogo. Qualquer janela de encontro com uma mulher que resolve se abrir em relação à situação de violência que ela vive precisa ser tratado como a grande oportunidade do cuidado em saúde. Então, qualquer profissional tem que estar pronto. Para quê? Para tirar a mulher daquela situação, para dar uma frase de efeito que vai fazer com que ela acabou, vou mudar de vida. Não. Ele precisa ajudá-la a olhar para si, olhar os limites e possibilidades da vida dela naquele exato momento. E um bom conselho vai servir muito menos do que uma boa escuta. Muitas vezes é mais fácil para a mulher abrir-se com esse profissional do que com um familiar ou um amigo. Então, nós, profissionais de saúde, temos um dever e uma oportunidade de exercer, no grau máximo, o cuidado. O profissional, então, ele tem que estar preparado para construir o quê? Um plano de proteção. É o que é possível. E o plano de proteção não começa pelo fim da proteção, que é o rompimento, que é a saída. Ele começa pelo início, que é abrir, possibilitar que naquele encontro de cuidado a mulher se abra e traga os detalhes da rotina que ela está vivendo. E a partir desses detalhes da rotina, o profissional vai avaliando com ela o que é possível de ser feito passo a passo, a partir daquele momento. Todas as situações, então, que indiquem sinais e sintomas de violência, elas devem ser admitidas como uma oportunidade de proteção, independente da especialidade médica, independente da profissão. E entre as orientações, há uma série de, não vou chamar de passos, mas há uma série de possibilidades que envolvem não só a proteção pessoal, mas a proteção da família e possibilidades de saída daquela situação que o profissional pode ajudar a mulher. A primeira orientação, quando eu digo primeira, eu não estou dizendo na ordem, tá bem? A primeira orientação a ser problematizada nesta aula de comunicação em situação de violência contra a mulher é orientar ela em relação a atitudes que devem ser tomadas durante o ato da violência. Estamos pressupondo que esta mulher ainda não está pronta para romper com a situação de violência e irá, a partir do encontro comigo profissional, ela irá se sujeitar a novas situações de violência. Vamos admitir isso, admitir a nossa incapacidade de tirar o outro rapidamente da situação em que ele se encontra. Admitimos isso? Então vamos lá. Primeiro a gente precisa orientá-la a evitar locais como cozinha, banheiro, onde há objetos e superfícies cortantes num espaço reduzido. Ela se vê, ela já sabe como acontece, ela vai se vendo numa situação de risco dentro do ambiente da casa, então ela precisa ir para um espaço que não seja reduzido e que não tenha
acesso fácil a esses objetos ou móveis cortantes. Evitar, obviamente, os locais onde há armas e nunca tentar usar uma arma contra o agressor. Isto não vai terminar bem, nem para ela, nem para o agressor, e há muitas chances daquilo se voltar rapidamente contra ela numa luta ou numa disputa física. Se for o caso, é possível, se for o caso, o que eu vou falar é muito delicado, mas se for o caso, é possível orientar essa mulher a que posições corporais ela pode assumir durante um ato de agressão que ela não se vê capaz de sair. A gente está falando de se ajoelhar num canto, proteger cabeça e rosto, fechar as mãos, né, na cabeça, assim, encolhida, então, evitando que partes do corpo que podem sofrer muito com essa agressão, a gente está falando inclusive de hemorragias possíveis internas, ossos quebrados, fraturas, lesões, de modo geral. Isto também é a nossa tarefa. Esta mulher está assumindo que não vai sair, então vamos ajudá-la a construir este percurso. Outra possibilidade de trabalho de proteção com essa mulher é conversar com ela sobre se há ou não há crianças nesse espaço familiar. Havendo crianças no espaço familiar, ela precisa, principalmente tendo crianças mais velhas, mais novas, ela precisa orientar as crianças mais velhas a, no momento da agressão, proteger as mais novas, indo para um cômodo da casa, se possível se trancando nesse cômodo, um cômodo em que nem o agressor, nem a vítima, a mulher vítima nesse momento, tenham acesso a esse cômodo. Em caso de fuga, em caso da mulher precisar fugir, ou pensar em fugir, ou ver uma oportunidade de fuga, havendo crianças em casa, o ideal é que ela não saia sem as crianças, porque essas crianças podem ser usadas como uma vingança ou barganha deste agressor na saída dessa mulher. Ela precisa ensinar essas crianças a pedir ajuda. E muitas vezes pode-se criar um código, não só com as crianças, depois eu vou falar mais, mas um código com essas crianças, em que ela avise que há uma iminência de perigo, essas crianças se recolhem, elas aprendam a acessar um telefone móvel, e nesse celular ela vai mandar então uma mensagem ou fazer uma ligação para alguém que esta mãe já identificou como alguém que pode protegê-los ou que pode intervir na cena da violência, que pode ser tanto a polícia, mas que pode ser um vizinho, que pode ser um familiar. Isso é uma decisão a ser conversada a partir do contexto daquela mulher. Ela, a mulher e as crianças precisam memorizar números de emergência. Estou falando dos bombeiros, da polícia, da avó, do vizinho, juntas, para não dependerem, na hora da situação emergencial, não dependerem de localizar esses números, já saberem para que número elas vão ligar. Se houver a chance de sair de casa com as crianças, a orientação é que essa mulher encontre um local público com mais pessoas para se abrigar rapidamente. Um comércio, uma igreja, e não fique andando. O primeiro espaço público que ela encontrar, que ela se abrigue com essas crianças até ela conseguir pedir ajuda. Obviamente que em caso de ferimento, se deve procurar um serviço de emergência hospitalar ou uma UPA. E uma orientação importante é que essa mulher deixe com alguém que ela tenha uma relação de confiança, ela deixe uma mala, uma bolsa pronta na casa dessa pessoa, aos cuidados dessa pessoa, com objetos importantes que não podem ser perdidos ou esquecidos, com algumas mudas de roupas, um mínimo para esse momento de primeiras necessidades, caso venha acontecer. Manter salvo cópias
da casa, cópias da chave do carro são importantes. Essas chaves precisam estar guardadas e, se possível, junto com essa malinha que estará com uma pessoa de confiança a partir do momento em que ela consiga sair da casa. Outra orientação é que a deixar ela, a mulher, orientá-la a habituar-se a ter uma quantia em dinheiro reservada e o tanque do carro abastecido, se a mulher tiver carro, para qualquer emergência ela conseguir resolver rapidamente a situação, e não avisar ao agressor qualquer atitude que será tomada após a agressão. Se ela for tomar uma atitude pós-agressão, que ela tome essa atitude sem um aviso prévio. Não dizer, eu vou sair de casa, eu vou levar as crianças comigo, eu vou na casa do fulano, eu vou ligar para a polícia. As atitudes precisam ser tomadas sem aviso. Construir essa racionalidade com a mulher não é tão simples quanto eu estou falando, obviamente. Mas é preciso que o profissional de saúde atente-se a assumir que ela está em risco. E a partir do contexto de risco dela, ajudá-la a se proteger durante a violência da melhor forma possível, ou do que é possível. Melhor não é uma boa palavra, né? Do que é possível. E a cada encontro com esta mulher, ir construindo com ela a memorização desses passos. Então, encontrou alguém de confiança, conseguiu deixar com essas pessoas os documentos, as chaves, dinheiro, algumas roupas. Em que momento você está da sua tomada de decisão? Né? Então, o que está envolto deste processo? Então, essa decisão não foi tomada hoje, essa decisão não está sendo tomada por quais impedimentos? E ir atualizando esses impedimentos e vendo como é possível, nesse vínculo de confiança, ir protegendo enquanto ela está na casa e ir apoiando para que seja construído no tempo esta saída dessa situação. A notificação de violências, ela é compulsória, mas a notificação, ela é somente para fins epidemiológicos. Eu vou tratar ao final desse vídeo a respeito da diferença entre notificação e comunicação externa, tá? Nesse momento, é importante ter claro que esse breve protocolo de proteção que eu passei, ele precisa ser repetido quantas vezes for necessário e repassado junto à mulher a cada encontro. Então, todo o acolhimento precisa estar organizado por quais pilares da comunicação? Estamos falando de escuta atenta, não julgamento, não aconselhamento moral ou religioso, mesmo que você tenha e compartilhe a mesma religião da paciente, da mulher. Orientações claras e adequadas à linguagem da paciente. Você entendeu? Quer que eu repita? Algo não ficou claro? Ir vendo a partir das respostas nessa interação se ela está entendendo de fato o que está sendo falado. Não dar falsas promessas, ser sempre realista e nem dar opiniões do tipo enfáticas, né? Olha, se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Se você não fizer isso, vai acontecer aquilo outro. A gente não tem bola de cristal como profissional, nós não sabemos. Embora os anos nos trazem sabedorias e experiências que nos digam de tendências, podemos apresentar como tendências, podemos apresentar como probabilidades, mas nunca como certezas. Ter uma abertura empática ao tempo e processo da mulher, respeitando as limitações dela. E esse é o quê? Um exercício de manejo da própria impotência como profissional. Não é fácil ver o outro em sofrimento e sentir que nada que você faça, nada que você diga, nada vai mudar essa circunstância, porque o outro está num estado de adoecimento ao qual você não toca. Isso é parte desse processo. Em algum momento vai tocar. Não sozinho. Tem uma rede, como eu disse no início.
Não vamos resolver a violência da mulher com o nosso MOOC. Eu gostaria, mas não vamos. E receber cada história como única e singular, embora a gente vá entrando numa tendência de achar que é uma repetição. Ah, mais uma história. Igual aquela, igual aquela, igual aquela. Não, cada história é uma história singular e particular e específica e requer nuances e detalhes de cuidados muito específicos. Sobre as armadilhas da contratransferência, também um tema que eu já falei em outra aula, na relação entre profissional e a mulher vítima da violência, a gente deve evitar algumas armadilhas dessas máscaras médicas, dessas máscaras cuidadoras que a gente assume, que é, por exemplo, paternalizar essa relação com a mulher, querer ir substituindo, né? Substituir a mulher na solução da vida dela. Essa substituição, no primeiro momento, pode ser muito aliviada, né? Causar muito alívio em nós, profissionais, e nela como mulher. Mas, num segundo momento, a probabilidade daquilo se tornar de fato algo que ela vai realizar na própria vida é muito pequena. Então, somos facilitadores de soluções, somos mediadores de soluções e não somos aquele que dá a solução. Não podemos substituir. Infantilizar, que é ficar muito consternado, muito consternada na relação com aquela mulher vítima de violência e começar a tratá-la no diminutivo, diminuí-la de uma forma aparentemente carinhosa. E isso pode causar vários desfechos não positivos. Primeiro é ela ir se sentindo, ao invés de se sente acolhida, mas se sente pequena. E a segunda possibilidade é ela começar a achar que você, como profissional, está achando que ela não tem capacidade de entender o que você está falando, de dar conta, de sair dessa situação em algum momento, diminuir com a intenção de acolher, não é uma alternativa positiva do ponto de vista da contratransferência. Bom, culpabilizar, eu já falei desde o início, eu acho que é a pior das alternativas do ponto de vista do cuidado da saúde da mulher em situação de violência. Ambos os lados, culpabilizar a mulher ou culpabilizar o agressor. Então, é preciso assumir um contexto violento de acolhimento da mulher quando se culpabiliza. Então, aquela mulher que já está violentada, ela é novamente violentada quando você entra numa relação de culpabilização durante o atendimento e o acolhimento. Não se pode negar da mulher o direito dela ter as limitações que ela tem naquele momento. Ela tem direito a ter limitações físicas, emocionais, sociais e culturais diante da violência que ela sofre. É um direito dela. Achar culpados não vai resolver. Vai, pelo contrário, trazer um contexto de violência para dentro da relação de acolhimento. Outra máscara que a gente usa muito como profissional é na tentativa, às vezes, muito de... Aquilo que nos toca tanto, né? É tão difícil para a gente lidar com aquela situação que a gente se afasta. E nos tornamos os especialistas. Estava até botando aqui, né? O meu ar de especialista neste momento. E aí eu, centrada, né? Centrada e sentada na minha especialidade profissional, eu rapidamente dou respostas, soluções e vou generalizando toda aquela experiência única que ela vive como discursos de leis, regras. Isto também é um cuidado que a gente tem que ter na hora de assumir essa relação de acolhimento. Há outros recursos importantes de comunicação que podem ser treinados, lembrados, como um compromisso de atenção plena durante o atendimento. Não se perder nesses personagens que querem, de alguma forma, resolver rapidamente aquela situação, ou se livrar dela, porque é muito doído. Então, a atenção plena é presença. Presença para ouvir. Presença para ouvir o que há de novo nessa história. O que há de possibilidades de saída. E aí,
a gente está falando que a atenção plena ela aumenta as chances de escuta e acolhimento qualificado. Exemplo de algumas técnicas, né, alguns recursos que se pode usar de comunicação. Um deles é clarear. O que quer dizer clarear? Enquanto você está ouvindo a narrativa da mulher, você vai, enquanto ela fala, fazendo pequenas intervenções para clarear o contexto do que ela está relatando. Intervenções que podem iniciar com frases como: se eu pude compreender o que você está me dizendo, e aí você repete a ela o que você compreendeu. Ou, não sei se estou compreendendo bem, mas eu entendi isso, aquilo. Ou, me fale mais sobre determinado assunto. Ou, o que eu entendi é que você... Essa delicadeza, essa sutileza de intervenções, elas são muito importantes porque a outra pessoa percebe que está sendo ouvida com atenção e percebe que há um cuidado do profissional de certificar-se de que ele está compreendendo o ponto de vista dela. Então, há uma afirmação do lugar da pessoa que fala. O refrasear, que é bem simples, né? Que é repetir o que a outra pessoa está dizendo com outras palavras ou organização. Principalmente quando há um contexto de passado, presente e futuro, em que há um relato desorganizado, muitas vezes mobilizado por aquela catarse, na hora que a pessoa se expõe, ela fala sem muita organização. O refrasear é tentar, inclusive, não usar outras palavras, é quase usar as mesmas palavras dela, mas devolvendo. A partir do momento em que a gente escuta a si mesmo através do outro, isto causa um efeito de consciência, acolhimento e compreensão. É muito importante ouvir a própria história a partir da perspectiva do outro. Outro recurso interessante e muito importante para esses casos é a abertura para os sentimentos. Tem uma coisinha mais arriscada aí, que é você, com o tempo, com a experiência, você vai ficando mais seguro, mais tranquilo em dizer para a pessoa que sentimentos você está vendo ali, naquele momento do encontro, naquele momento do vínculo. Então assim, olha, me parece que você está com medo, né? Eu percebo que há uma ansiedade, eu vejo que você se sente só. É isso mesmo? O importante é sempre que você for expressar o sentimento que você vê no outro, dá a oportunidade desse outro dizer: é isso mesmo, não é não. E esse o é ou não é, o é não vai te inflar e dizer: nossa, eu sou aquele que vê o outro, né? Eu tenho uma lente especial de chegar até o outro. Não. O é ou não é precisam ser tratados como parte da relação. Se é, legal. Se não é, o que é então? Então, se não é medo, é o quê? É claro que nós, seres humanos, não estamos isentos de entrar em negação, né? Então, quando o outro nos diz: você está se sentindo triste, eu falo: não, tô triste não, mas eu tô. Mas naquele momento não estou disponível para ver esse sentimento em mim, e tudo bem, porque é assim. As relações são assim, a vida é assim. Outro ponto importante é que não é só você falar que sentimento você vê, mas deixar que a pessoa fale sobre o que ela sente. E pergunte claramente: e o que você sente neste momento enquanto você me fala isso? E o que você sentiu naquele momento em que você ouviu ou se deu conta de determinado aspecto? Isso tudo dentro do contexto da narrativa da pessoa. As sínteses, normalmente em anamnese, se trabalha muito com sínteses ao final, mas para este caso específico da violência, eu oriento que essas sínteses sejam feitas ao longo das mudanças de tópicos. Né? Então, ela está contando das experiências anteriores que ela teve com outros profissionais de saúde, e aí quando ela vai mudar de assunto, você fala: só um minutinho. Então, eu estou entendendo que foi assim, aconteceu isso naquele tempo, você respondeu desse jeito, ok, seguimos.
faça várias sínteses, porque há uma tendência desse discurso não ser um discurso linear, ser um discurso complexo, porque ele vai falar de aspectos individuais, sociais, culturais e familiares. Então, organizar esses campos é bastante importante ao longo, não deixe para o final. Isso é uma dica que fica não só para a violência, mas essa que eu vou falar agora, não só para a violência, mas de modo geral, principalmente quando a gente está trabalhando com uma entrevista clínica ou anamnese, que não se reduz ao levantamento dos sinais e sintomas físicos, que é perguntas abertas. Tem aquelas perguntinhas fechadas, que fazem parte de protocolos clínicos, mas fora isso, as perguntas precisam ser abertas. Por exemplo, por quê? Não é um jeito de perguntar que a gente recomenda em comunicação em saúde. O porquê causa uma tendência de o outro cair num campo de julgamento, na própria fala. Ah, por causa disso, por causa daquilo, porque eu não quis, porque o fulano não deixou, porque eu não me sinto bem. O porquê nos dá menos informações. O como, o que, o me descreva, eles dão mais chances da gente ter mais informações possíveis e vai deixando o outro à vontade para criar o seu percurso de fala, o seu discurso. Evitar aquelas perguntas em que a resposta seja sim ou não, tirando as perguntas que são de protocolos clínicos, né? Ou de identificação, é casada, é solteira, é renda. E aí vem todas as outras coisas que fazem parte dos exames clínicos, né? Mas estou falando das narrativas. Nas narrativas, pergunta sim ou não. É melhor serem evitadas também. O papel do profissional de saúde, então, ele é estratégico e fundamental nesse compromisso social de todos nós, de tirar essas mulheres da invisibilidade, né? Essas mulheres que sofrem violência. E para isso é preciso um preparo desse profissional, porque é um campo de alta capacidade de vinculação que vem a trazer uma transformação na vida dessas mulheres e, ao mesmo tempo, um campo delicado em termos éticos e morais. A notificação, como eu disse, ela vem fortalecer, favorecer as políticas públicas de saúde da mulher, especialmente das mulheres vítimas de violência, mas tem uma finalidade epidemiológica. E o nosso compromisso profissional não pode se delimitar a um compromisso epidemiológico, mas deve passar por um compromisso de preservação da vida. É aí que entra a comunicação externa, que é diferente da notificação. Os códigos de ética profissionais da psicologia, ou da medicina, ou da enfermagem, ou da assistência social, são códigos que servem para embasar a tomada de decisão do profissional no momento em que ele decide infringir o sigilo, quebrar o sigilo. Mas todo e qualquer sigilo, independente do código de ética, eles são passíveis de serem quebrados no contexto em que a mulher está em risco de vida ou de integridade física, ou seus filhos, as crianças, ou outros que fazem parte do ciclo social dessa mulher. A comunicação externa ela pode ser feita com ou sem o consentimento da mulher. Com o consentimento, é quando a mulher está impossibilitada de fazer a denúncia e vai assinar um termo em que ela autoriza o profissional de saúde a fazer essa comunicação. Se esse profissional já faz parte de um desses equipamentos de defesa dos direitos da mulher e de cuidados em saúde, como uma unidade básica de saúde, uma UPA, um hospital, ele encaminha essa comunicação via essa instituição. Se este profissional não está dentro dessa instituição, o mais indicado é que ele encaminhe esta comunicação diretamente ao Ministério Público do seu estado. Já a comunicação sem um consentimento, ela
se configura sim uma quebra de sigilo profissional e precisa ser bem embasada e bem organizada nos códigos de ética que regem as profissões e ser feita em situação de risco ou da mulher ou de outros que fazem parte desse ciclo. É assim que a gente vai entendendo que a quebra de sigilo, ela muitas vezes acontece e deve acontecer, e é um contexto delicado para o profissional, e devemos entender também que muitos profissionais acabam por não ir além numa consulta, num acolhimento, num atendimento, na exploração da situação de violências, porque também não quer se ver neste dilema ético. Há um outro dilema implícito na hora da comunicação, principalmente essa comunicação sem consentimento, em que o profissional se vê nesse lugar em que ele se pergunta se essa comunicação não pode justamente ser a gota d'água. Né? Se diante de uma comunicação, diante de uma intimação, se esse agressor não vai ter uma atitude mais violenta ainda. Então, é claro, né, que todos os passos, quando possíveis de serem feitos em parceria com essa mulher, numa tomada de decisão conjunta, eles são mais protetivos para o profissional e mais protetivos para a paciente. Cada caso é um caso. E todas as decisões não devem e não precisam ser tomadas de forma isolada. Todos nós, profissionais de saúde, precisamos de outros que nos amparem, que nos ajudem a tomar decisões e que somem nesta rede de cuidados que a saúde da mulher prescinde. Para terminar, eu vou ler somente um trechinho de uma das nossas maiores pensadoras da atualidade, que é a Laura Gutman, muito focada na relação da maternidade, mas uma escritora bastante dedicada a cuidar da mulher nas suas diferentes fases de vida. E tem uma parte desse livro que se chama Mulheres Visíveis, Mães Invisíveis, que a mim combina muito como um apanhado final dessa aula, em que ela diz assim: acompanhar sem opinar. A reação de cada pessoa a uma crise, a um fato traumático, a um roubo, a um incêndio, à perda de um ser querido ou a uma notícia extraordinária, pode variar de um extremo ao outro. Ninguém pode considerá-la boa ou má. A reação é uma resposta automática, que não é motivada pela razão, e sim por critérios desconhecidos. Quando a opinião pública se divide, fica claro que, na sociedade em que vivemos, somos ambivalentes quando se trata de temas tão complexos, como a vida, a morte, as doenças, a medicina, a segurança ou os laços afetivos. Podemos tentar nos refugiar na religião, na ciência, nos livros sagrados, nos preconceitos pessoais, na cultura, no bem ou mal, para ter razão e defender nossas convicções. Mas continuaremos girando em torno do mesmo problema. Todos fazemos o que é possível, sempre que somos pressionados pelo medo. Por isso, quando se trata do sofrimento de um ser humano, é sempre melhor acompanhar sem opinar. Não importam as características da situação controvertida. Habitualmente, nos vemos diante do dilema de ter de optar entre uma opinião contrária ou favorável. Quando opinamos a favor, o indivíduo acha que seus argumentos foram fortalecidos e permanece aferrado a seus princípios. E quando opinamos contra, o indivíduo se entrincheira com mais desespero em suas crenças, ou seja, não contribuímos com nada de novo. Por isso, a opção mais sensata é oferecer ao indivíduo que está sofrendo novas perguntas, mas sempre levando em conta as condições emocionais dessa pessoa. Ou seja, trata-se de formular perguntas a essa pessoa em particular, que tem razões muito diferentes das nossas,
com o objetivo de lhe permitir se questionar, procurar alternativas, escolher outros caminhos, hesitar ou encarar de outra forma a experiência dolorida. Essa atitude é muito diferente de impor nossa visão a respeito do assunto, seja semelhante ou exatamente ao contrário. Quando fazemos perguntas, nos aproximamos. No entanto, quando opinamos, nos afastamos. E todos sabemos que quando passamos por situações dolorosas, a única coisa que queremos é não ficar sozinhos. Embora eu completo, nas situações dolorosas como a violência, o sentimento predominante é de solidão. Cuidemos dessas solidões invisíveis e nos tornemos profissionais capazes de facilitar a saúde dessas mulheres e de impactar nos indicadores sociais tão alarmantes do nosso país, nos tornando generosos, compassivos, pacientes, parceiros e empáticos. Obrigada.